Polêmica do Grenal. Começou frio, o jogo 0x0, terminou com confusão em campo e uma entrevista coletiva do Renato, que vai dar o que falar aqui nesse troca de passes. A gente separou um trecho do que disse o Renato e a gente mostra agora. Posso falar que foi um time grande, de primeira divisão, contra um time de segunda divisão. Um time grande de primeira divisão contra o time de segunda divisão. Teve muito mais que ele disse, a gente vai mostrar já já. Mas antes, mostrar como terminou o jogo. No último lance da partida, um torcedor que foi rapidamente identificado, foi inclusive agredido por outros gremistas, atirou um sinalizador em campo. E aí, virou confusão na arquibancada. Ó, a gente tem imagem exclusiva do Sport TV, do momento em que o sinalizador sai. Depois a gente aproxima, a gente mostra, a gente consegue identificar, porque é um torcedor que tá justamente com essa camisa amarela no meio. É a camisa de goleiro do Grêmio, no meio ali da geral azul. Ele de amarelo, foi rapidamente identificado. Confusão, mas como não é identificado, o clube não é punido. O torcedor faz bem identificar o cara que joga um sinalizador em campo, não faz bem agredir ninguém. Eu lembro, se não me engano, logo depois da Copa, quando começaram os jogos na arena, em Brasília, um torcedor jogou copo de água dentro dos gramados e todos viraram para ele, mostraram, deram bronca. E isso foi muito bem, né? Porque iniciou as arenas, né? Que não tem mais alambrado, que a torcida pode invadir e educar o torcedor. A melhor coisa possível. Se identificaram agora sem violência. Claro. Né? Sem violência, sem bater nele. Como diz um amigo meu, vamos quebrar tudo, mas sem violência. Vamos começar então com os melhores momentos desse jogo que terminou 0x0. A análise que se fazia até a bola começar a rolar é que o Grêmio era favorito, que o empate seria bom para o Internacional. E aí a bola rolou, terminou 0x0 e aparentemente ninguém gostou muito do resultado, ninguém saiu satisfeito com a sua própria atuação. Mesmo o Renato, que deu essas declarações diminuindo o Internacional, ele sabe que o time criou menos do que poderia ter criado. Ainda que ele ponha a culpa num ferrolho do Inter. Ele pôs a culpa em dois eventos, né? O ferrolho do Inter, ele falou também das finalizações do time dele. E nos pênaltis. Não vou dizer que ele não tenha razão, né? Porque a gente viu pelo menos 2 lances que, na nossa opinião, deveriam ter sido marcados pênalti pro Grêmio. Mas ele ficou insatisfeito. Tenho certeza que ele não vai externar isso, mas ele não deve ter ficado satisfeito com o empate. E a gente vê que todos os lances ofensivos são do Grêmio. Não, inclusive algumas chances claras. O Grêmio manteve posse de bola 75% contra 25%, teve chances, mas essa declaração do Renato vai render. Eu tenho curiosidade, né? O que ele ia falar se tivesse ganho de 3, 4 gols com um Grenal? Se ele empata 0x0 e fala que ele jogou contra o time da segunda divisão, pesa muito, né? Se ele vence por 3x0 e fala, ganhamos de um grande rival. Muda o discurso. Pode ser. Vamos fazer o seguinte, então, a gente separou. Vamos mostrar agora aquela edição que a gente fez com os trechos mais controversos do que disse o Renato, diminuindo muito o Internacional e não só o futebol apresentado hoje. Ele fala de forma o Internacional, né? Não fala hoje o Internacional jogou como time pequeno. Né? É diferente. Vamos ver, então. A gente separou os trechos então da entrevista coletiva do Renato depois do jogo. Eu posso falar que foi um time grande, de primeira divisão, contra um time de segunda divisão. Porque da maneira que o Internacional se comporta e tem todo o direito, eu, se fosse torcedor do Internacional, não iria estar nem um pouquinho satisfeito. É a maneira deles jogarem, a gente respeita, não é problema meu, mas joga como um time pequeno. A verdade é essa. Joga como um time pequeno. Se alguém me falar que o Internacional joga como um time grande, bom, aí ele tem que pensar um pouquinho que se ele está na profissão certa. Mas é um direito que eles têm. Eu estou falando, se eu me colocar no lugar de um torcedor, eu não iria gostar nem um pouquinho. Mas, felizmente, trabalho no Grêmio, trabalho num grande clube que toda hora dá uma volta olímpica, toda hora massacra os adversários, como nós massacramos o Internacional hoje. Só faltou o gol. Se você disputar um campeonato estadual, como o Grêmio está acostumado, e pegar uma equipe pequena do interior, vai dar 25%, 30% de posse de bola. Hoje foi 75% de posse de bola, dentro do campo do adversário. Eu só fico surpreso porque o Internacional é grande. Ele tem uma grande torcida. Ele não veio aqui hoje no Grenal para se defender. Eu tenho visto o time do Internacional jogar. Mas eles têm todo o direito. Eles têm todo o direito de jogarem da maneira que eles querem. E da maneira que podem. Quer começar, Pet? Bom, agora, depois dessa frase, né, Internacional é grande, ele falou, então... Deu uma amaciada? Amaciou não, é que ele realmente deve estar frustrado com o resultado, mas
não pensa do outro lado. O Inter, no momento que se encontra agora no campeonato, na fase 4 jogos, vai enfrentar um clássico contra o Grêmio na melhor fase do ano. Tá jogando bonito, merecendo as vitórias, supremacia total em cima dos adversários. Então, Inter, para hoje no Grenal, que é problema no clube, já ameaçando o treinador e tudo, tinha, e eu esperava Inter defensivamente. Inter tem muito mérito pelo 0-0, mas também o Grêmio tem mérito pelo esse 0-0. Alguma chance clara que não aproveitou e outra, forçou muito as jogadas no meio campo, no centro. E as melhores jogadas, talvez alguns pênaltis, e a chance vieram quando fez jogo pelo lado. Mas aproveitou muito pouco isso. E Inter defendeu muito bem, com 9 jogadores, foram guerreiros no campo, buscaram um empate, respeitaram o adversário sabendo que é difícil ganhar o Grêmio nesse momento que eles vivem, buscou e conseguiu aquilo que ele planejou para o jogo. Agora, esse é um time que nunca jogou junto, esse Internacional, uma formação que não atuava junto. O time não faz gol há 5 partidas. É muito pouco. Ou o Helman tem que fazer o seguinte, vamos atravessar essa maré aqui que não tá fácil, vamos sobreviver e depois a gente vai ajeitando. Para jogo de hoje contra um grande Grêmio, no momento, melhor time do Brasil que está jogando o mais bonito futebol, propondo o jogo o tempo todo, tendo ideia o que fazer, tendo entrosamento, campeão das Américas. Acho que Inter hoje tinha que comportar, digamos, como um time no campo inferior, respeitando e buscando o objetivo, que era um empate. Agora, o Grêmio também pecou, como eu estava dizendo, muito forçou jogos pelo meio campo. Hoje, Arthur e Maicon não renderam tanto, errando o passe, perdendo, dando uma possibilidade de contra-ataque. Logicamente que foi muito superior, mas acho um Grenal, um jogo clássico, difícil para o Inter. Inter cumpriu com o objetivo, Grêmio não cumpriu com o objetivo, ficou um pouco frustrado. E Renato vai passar já amanhã, vai pensar agora, no jogo. Vamos fazer um exercício de ficção aqui. Vamos tirar o Renato do banco do Grêmio e passar ele para o banco do Inter. O que ele poderia fazer? Qual vai ser a preleção ficar chateado dele? Contigo. Qual vai ser a preleção dele? Ele vai chegar no grupo do Inter, lá que ele tem. Nós vamos enfrentar o melhor time das Américas, talvez o melhor time do Brasil. Não tem o meu principal jogador, um líder em campo, no estádio deles. Vamos para dentro desses caras. Vamos jogar pra frente e vamos ganhar deles. Você acha que vai ser assim? Veja, não vai pra dentro pro cara, mas Renato também não ia jogar desse tipo. Renato é controverso, Renato é às vezes teimoso, é um cara que conhece muito futebol, um cara que jogou muito futebol e que está mostrando o trabalho dele agora maravilhoso, depois de quase 3 anos parado no Grêmio desde ano passado. Então tem todo o mérito, né? Logicamente, está contando com jogadores do nível superior, individualmente, na maioria das posições que do Internacional, ou de qualquer outro time. Então tem entrosamento, tem autoconfiança, momento espetacular. E é construído isso, não é da noite pro dia. Agora, eu acho que o Renato já vai esquecer amanhã, conhece ele muito bem, e acho que amanhã já vai baixar a bola e entender que, nesse momento, o Inter fez o que tinha que fazer. O problema é o seguinte, né? O Grêmio tá no momento, talvez o melhor futebol, para quase todo mundo é o melhor futebol do Brasil hoje, tá vencendo tudo, vem de uma série de conquistas gigantescas, e aí pega um Internacional que vem mal. Na Série B foi ruim do Internacional, não se firmou nessa Série A, enfim, fez um campeonato gaúcho médio também, até começou bem, mas aí caiu cedo pro próprio Grêmio. Só que aí é fácil ele, nesse momento, dizer isso e esquecer que o Grêmio também já viveu fases dificílimas, já foi rebaixado 2 vezes. A Gangorra já teve desequilibrado pro outro lado também. Nesse momento, talvez seja a maior desequilíbrio pró-Grêmio da história. Ou talvez o maior desequilíbrio total, né? Acho talvez o maior desequilíbrio total. O Inter tenha sido tão melhor do que o Grêmio, quanto o Grêmio é melhor que o Inter nesse já momento. Teve momentos melhores do que o Grêmio na história, mas talvez essa diferença não tenha existido. Então, nesse cenário, tudo bem o Inter jogar por um 0-0. Eu acho admissível. Eu não sei se o torcedor do Inter está feliz, porque, aliás, eu tenho certeza que não está, mas não é por hoje. Mas já está mais pelo infeliz que tivesse perdido de 2-0. Se fosse lá e tomasse 3-0... Era pior. Muito pior, né? E era mais possível. E poderia ter acontecido esse resultado. Mesmo com o jogo como foi. Claro, agora,
Eu acho que poderia ter um pouco outro tom da entrevista, né? Dizendo que hoje o Grêmio não foi inspirado, os jogadores não acertavam as coisas como acertavam no último jogo contra Santos, por exemplo, pela tristeza que aconteceu, pelo luto, pela homenagem, perderam um grande líder, um grande benemérito presidente que fez tanta história no Grêmio. Dizendo, era difícil também jogar e nós fomos um dia inspirado, apesar que tínhamos muito mais poder ofensivo, muito mais proposta em cima do adversário. Saiu insatisfeito com o resultado, mas saiu insatisfeito com a proposta que a gente tentou. Hoje fomos infelizes, não acertamos muita coisa, fizemos alguns erros na finalização, no último passe, então no cruzamento. E seria muito bem para encerrar esse Grenal. Ainda que seja depois do jogo, a entrevista do técnico, já um pouquinho mais de cabeça fria. Aposto que já aconteceu com você. Tem muita coisa que se fala ali que no outro dia se fala, você pensa, isso não era para ter falado. Veja, no fato, acontece, né? No ato, digamos aí, você tá com cabeça quente, tem uma briga no momento, vem um repórter... Na confusão, quando aconteceu no final do jogo, que aconteceu aquilo, que você pode até dizer alguma, digamos, besteira, né? Mas depois você entra no vestiário e calma e passa uns 10, 15, 20 minutos aí, tem experiência suficiente para você poder refletir, respirar e dizer, agora o papo já estou representando, né? A uma instituição e tudo, apesar que eu acho que não é grande coisa que ele disse. Eu quis dizer de jogo de hoje, porque eu vi falar que eu elogiando o Inter. Inter é o grande. É grande.